Saudações cadistas! Sejam bem-vindos ao canal CAD School. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Bom, vocês viram lá no cantinho do CAD que tinha uma indicação de x e y, duas linhas sobrepostas dessa forma, só que lá estava só a metade de cima do lado direito ali. Por padrão, horizontal é x, vertical é y. Traçando essas duas linhas, nós temos um sistema de coordenadas. Acredito que todo mundo já tenha jogado batalha naval, onde você dá a coordenada. Então, vamos dividir esses dois eixos, o eixo x e o eixo y, em três partes cada um. Então fica assim. No eixo x, nós temos 1, 2 e 3 à direita do eixo y e 1, 2 e 3 à esquerda do eixo y. E o eixo y, por cortar ele, fica da mesma forma. 1, 2, 3 acima, 1, 2, 3 abaixo do eixo x. Só que tem um detalhe. Tudo que fica para a direita do eixo y, que seria o ponto zero, o encontro desses dois eixos seria o zero. Então, tudo que ficar para a esquerda do zero no eixo x, que é a linha horizontal, fica negativo. E tudo que ficar para baixo do eixo x na linha y, a partir da origem, que é o zero, fica negativo. Então, isso ficaria assim. Então, à esquerda e abaixo, nós temos negativo. À direita e acima, nós temos positivo. Formando os seguintes quadrantes. Tudo que está à direita e acima é positivo em x e positivo em y. Tudo que está à esquerda e acima é positivo em y, negativo em x. Tudo que está à esquerda, abaixo, é negativo em ambos os eixos. Tudo que está à direita, embaixo, é positivo em x e negativo em y. Parece meio complicado, mas não é se você entender que o encontro dos dois eixos é o zero. Tudo que for para a esquerda é negativo, tudo que for para baixo é negativo. Tudo que for para a direita é positivo, tudo que for para cima é positivo. Por que isso é tão importante? Isso daqui é a essência do AutoCAD, ele trabalha com coordenadas. Lembra que eu disse que o AutoCAD é um espaço infinito? Pois bem, então como você vai dizer para ele que a linha que você está fazendo, ela não é, por exemplo, 1000 metros e ela é 1 metro? Como você vai dizer, como ele vai entender qual a escala de grandeza que você está trabalhando? Então, para a gente poder trabalhar sabendo o que a gente está fazendo, é muito importante conhecer as coordenadas. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um ponto que começa em 1,1. O que isso significa? Sempre o x vem antes. Você dá a primeira coordenada x, depois você dá a coordenada y. Então, quando eu digo que eu tenho um ponto 1,1, eu estou dizendo que ele está localizado em 1 no eixo x e em 1 no eixo y. Mais um exemplo. O ponto azul ele está localizado menos 3,3. Por quê? Porque no eixo x, que é o que sempre vem antes, ele está correspondente ao menos 3, e no y ele está correspondente ao 3. O ponto verde estaria em menos 1, menos 2. Por quê? Mais uma vez, primeiro sempre o x, correspondendo ao menos 1, menos 2, ou seja, o ponto verde está nas coordenadas menos 1, menos 2. O ponto rosa estaria no 2, menos 2. Por quê? Ele corresponde em uma linha do 2 no eixo x ao menos 2 no eixo y. E como que a gente faz então para determinar uma linha, uma reta? Essa reta, vocês podem dizer, como ela não tem sentido, vamos subentender que é o seguinte. Ela parte do ponto 1,1 e vai até o ponto 3,3. Por que 3,3 e não 3, menos 3 ou menos 3? Porque eles estão no quadrante positivo, como eu havia mostrado anteriormente. Tudo que ficar à direita e acima é positivo. Por que isso é tão importante? Vamos para o AutoCAD que a gente vai entender isso agora. Então, voltando aqui para o AutoCAD, lembrando que todas as nossas funções estão desligadas. Se não tiver alguma coisa marcada, você desmarca aí. Por enquanto não vamos usar. E vamos lá. Aqui
o cursor do AutoCAD ele é o próprio plano cartesiano, e aqui ele está indicando onde está correndo o nosso eixo X, que é o horizontal, e onde está correndo o nosso eixo Y. Está perfeitamente alinhado com a nossa tela. Então vamos lá, eu quero digitar uma linha, eu quero fazer uma linha que parta do ponto que eu especificar 3 unidades. Vamos lá, aí vocês vão aprender o primeiro comando de vocês. Para a gente inserir qualquer comando no CAD, como a gente já fez com as opções, basta digitar line. Ou, voltando, aperto o ESC para voltar, para cancelar qualquer coisa, simplesmente L, Enter, ou ainda L, clique com o botão direito, porque a gente tinha configurado lá na nossa segunda videoaula para todo clique direito ser interpretado como Enter. Apertando L, dando Enter ou digitando Line, enfim, você ainda tem o acesso pelas barras, como eu havia dito, mas nós vamos nos focar no acesso por teclado. Dado esse L, esse comando e apertado Enter, aqui no prompt de comando, que é toda essa janela, que é onde o CAD vai conversar com você, vai te pedir as opções, já foi dado aqui que você está no comando Line, que é o comando linha. E ele está pedindo aqui, Specify First Point, especifique o primeiro ponto. Pode ser qualquer canto na nossa tela. Então vamos lá, cliquei aqui. Specify Next Point, especifique o próximo ponto. Vamos trabalhar com a coordenada que a gente aprendeu. Para a gente falar para o CAD que ele está trabalhando com uma coordenada, nós vamos utilizar o sinal de arroba, que significa at em inglês. At é em algum lugar. Eu quero que essa linha vá desse ponto que eu especifiquei, e eu quero que ela seja como na nossa figura lá. Ela ande 3 casas em X e 3 casas em Y. Então eu vou digitar 3,3. Aperto Enter, o comando se encerrou. Aperto Enter mais uma vez, eu saio do comando Line. Puxa, Mario, mas por que ficou tão pequena essa linha? Lembra que eu disse que o CAD é um espaço infinito? Então olha o que pode ser 3 metros aqui no CAD. Pode ser nada, pode ser um simples ponto. Se você der o zoom, você vai perceber que isso pode, na verdade, ser 3 metros. Então é uma grandeza variável. Aqui você pode ver que a linha andou 3 em X, 3 em Y. Ah, tá ok, mas eu não especifiquei o primeiro ponto. Eu não disse qual era a coordenada do primeiro ponto. Por quê? Porque eu cliquei. Quando eu digitei Line e apertei Enter, ele me pediu um primeiro ponto. E eu especifiquei a ele clicando. Eu poderia dizer com coordenada? Poderia, sem problema nenhum. Eu poderia digitar Line e digitar a coordenada da primeira linha. A coordenada do primeiro ponto dessa linha. Mas, nesse caso, a gente especificou clicando. Então vamos lá, mais um exemplo. Eu quero fazer uma linha, L, Enter, ou ainda Line, Enter, que ande desse ponto, eu quero que ela venha para cá, para a esquerda e para cima. Olhando lá para o nosso plano cartesiano, a gente lembra que para a esquerda e para cima é positivo em Y, negativo em X. O contrário, na verdade, porque o X sempre vem na frente. Então nós vamos dar o seguinte, arroba, para ele saber que ele está trabalhando com uma coordenada, menos 3. Por quê? Eu vou andar para a esquerda do ponto de origem que eu especifiquei aqui. Esquerda. Então é menos 3, vírgula. A linha vai subir ou a linha vai descer? Imagina que aqui onde está o meu cursor é o eixo Y. É o eixo Y. Então, vai andar para cima ou para baixo? Nesse exemplo eu quero que ela ande para cá. Então, 3, pois ela vai subir para cima. Enter, encerrei a linha, tá perfeita, mas ainda estou no comando. Aperto Enter de novo ou ainda aperto S que vai sair da mesma forma. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Agora eu quero que essa linha saia desse ponto e ande para cá. Vai ficar igual a essa? Vai, só que o sentido que ela vai andar é outro. Então, vamos lá, arroba, por quê? Eu estou falando para o CAD que eu estou dando uma coordenada para ele. Eu quero que ela ande menos 3 em X e menos 3 em Y, porque a minha origem está aqui. Lembra lá do nosso plano? Ela vai para esse quadrante. Então ela vai para a esquerda e para baixo. Ou seja, menos 3, menos 3. Para separar um eixo do outro, no CAD nós usamos vírgula. Se você usar ponto, ele vai interpretar que você está usando decimal. Por exemplo, 3,30 metros. A gente não quer isso aqui agora, a gente está trabalhando com coordenadas. Então, menos 3, menos 3, Enter. Andou para onde eu queria? Andou. ESC ou Enter, encerrei o comando.
Falta só mais um para a gente dominar esse assunto. Eu quero que uma linha saia desse ponto, ou seja, line, apertei Enter, entrei no comando, especifiquei o primeiro ponto e eu quero que ela ande para a direita e para baixo, ou seja, ela vai ser positiva em X, negativa em Y. Vamos digitar arroba para dizer para o CAD que ele está trabalhando com uma coordenada. Utilizar o 3, menos 3. Vamos ver se a nossa linha vai andar para o lugar certo. Perfeito. Andou correto. Vamos fechar o comando apertando Enter ou ESC. Então aqui a gente já aprendeu como trabalhar com coordenadas. Agora você sabe melhor o espaço que você está. Deu para entender a dimensão disso? Ou seja, 3 metros pode ser um ponto no vazio. Ou pode ser uma linha, ou pode ser uma linha gigante, imensa. Depende do espaço. Por isso é importante a gente saber coordenadas, para a gente dar para o CAD, para a gente saber a grandeza com qual a gente está trabalhando. Para já ficar gravado na cabeça de vocês. Por padrão, a gente trabalha da seguinte forma, manuseando nosso espaço. A gente vai rodar o disquinho de rolagem do nosso mouse para cima, ele vai dar zoom. Clicando com o próprio disquinho do mouse para baixo e arrastando, ele vai dar o comando PAN, que é para você mover a sua tela da forma que eu estou fazendo aqui. Então isso requer uma certa prática, com o tempo vocês vão pegando, mas é assim que a gente trabalha com zoom e PAN. Se você preferir, eu vou fazer agora do mesmo caminho, só que de uma forma mais complicada. Aqui eu habilitei a barra Draw e eu vou habilitar também a barrinha Zoom. Vamos lá, já customizei aqui. Vou apagar tudo isso, basta selecionar e apertar Delete. Tá vendo a barra Draw aqui? Aqui está o comando Line. Eu posso clicar nele e fazer a mesma coisa, arroba 3,3 ESC ou arroba menos 3,3 ESC. Então eu perco tempo nessa procurando a barrinha certa. Imagina a minha tela cheia de barrinha aqui, eu procurando com a barrinha certa que eu quero. E aqui nós temos o zoom. O zoom, ele trabalha exatamente isso que a gente está fazendo no nosso cursor. Então imagina que eu tenho um desenho aqui, seja lá ele qual for, e eu quero trabalhar no zoom. Se eu for trabalhar com o mouse é muito mais complicado. Esse é um zoom tipo Windows, esse é um zoom mais, esse é um zoom menos. Então trabalhando direto no atalho do disquinho do mouse, na barra de rolagem do mouse, a gente consegue muito mais agilidade. Então comecem a praticar já o zoom e o pan. O pan é para você mover a sua imagem, o seu desenho para lá e para cá. Clicando 2 vezes rapidamente com o disquinho, você vai dar um chamado Zoom Extend, que você vai mostrar na tela tudo que existe no seu espaço. Então, para o vídeo não ficar muito grande, nós vamos ficando por aqui hoje. Você aprendeu o básico sobre plano cartesiano, sabendo agora, se localizando melhor no software. Se você não assistiu as outras videoaulas, eu aconselho que assista, que não pule nenhuma para você conseguir acompanhar seu desempenho e sua evolução. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like, compartilha nas suas redes sociais para dar um incentivo para eu saber que o que eu estou fazendo aqui está agradando o pessoal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.